Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Olha só, por gentileza, antes de quaisquer coisas, deixa o like, tá? É muito importante. E o meu abraço a todos vocês em vários lugares do mundo. E também o meu muito obrigado pela generosidade do apoio a este canal, tá bom, gente? Muito obrigado mesmo. Você está onde? Você está em Angola? O meu abraço a você. Então, em Moçambique, o meu abraço carinhoso em você também. Você está em alguma cidade aqui perto aqui de onde eu estou, em São Paulo? Meu abraço também forte a você. Em vários lugares do meu país também, da Europa, da Ásia, enfim. Forte abraço carinhoso, terno aos meus irmãos e irmãs em vários lugares do mundo. Tá bom, gente? Neste vídeo eu quero compartilhar com vocês uma reflexão, gente, do Douglas MacGregor, que é um general aposentado do Exército dos Estados Unidos, né? É um general que tem uma capacidade analítica impressionante, né? Em geral, o que ele fala costuma ser coisa que se confirma. A capacidade analítica do MacGregor é algo muito relevante, que faz dele hoje um dos grandes analistas militares do planeta Terra, gente. Pois é, o MacGregor, ele deu uma declaração que chocou um pouco aí as pessoas, tanto lá nos Estados Unidos, como também na Europa em especial, mas eu acho que no mundo inteiro, né? O MacGregor disse que maio é a data, amigos e amigas, maio, o mês que vem. O mês de maio é a data, né, em que os militares russos começarão a avançar em direção ao Dnieper, né? E que vão conseguir devolver, né? A palavra é devolver, segundo o MacGregor, tanto Kharkiv, né, para os russos, Kharkov e Odessa, ao antigo controle da Rússia. Maio, para MacGregor, isso pode acontecer no começo de maio, ou pode acontecer no final do próximo mês, mas isso deverá acontecer no próximo mês. Chega a impressionar, né, esse tipo de mensagem do MacGregor, porque, veja, quando ele fala, né, gente, que a Rússia vai conquistar, ele não está falando que a Rússia tem potencial para conquistar esses dois oblastes no próximo mês. Ele está a falar que a Rússia vai conquistar esses dois oblastes no mês de maio, né? Então chega a ser chocante, principalmente porque o MacGregor é conhecido como um analista que não joga a palavra fora, né? Então ele deve saber muito bem o que ele está falando, né? Bom, para ele, né, segundo ele, a frente vai se movimentar assim que o solo estiver muito mais apropriado, né? Então, quando isso acontecer, a frente russa vai se movimentar de forma voraz, numa ofensiva muito relevante, de muita força, né? De muita intensidade da Rússia em torno da conquista de Kharkov e também da conquista do Oblast de Odessa. Segundo ele, né, é a Rússia neste momento, né, que está a ditar, né, as condições no campo de batalha. E nisto eu concordo inteiramente com o MacGregor, né? A Rússia de fato é quem dita as condições no campo de batalha. Se a guerra tiver de acontecer, durar muito tempo, isso tem muito a ver com o que deseja a Rússia. Se a guerra tiver de terminar o mais breve, também tem muito a ver, muito mais com a Rússia do que com os inimigos da Rússia no momento, né? Palavras do MacGregor, né? Putin entrou nessa guerra com o pressuposto de que assim que Moscou demonstrasse a sua seriedade, de alguma forma nós cairíamos em si e abandonaríamos esse disparate sobre a adesão da Ucrânia à OTAN, né, à NATO, e negociaríamos, né, um acordo que garantiria a neutralidade de Kiev, né. Nesse ponto, não acho que o mapa teria mudado muito, né? Agora que tivemos tantas matanças e tanto derramamento de sangue nos últimos dias, né, nos últimos anos, na verdade, não creio que haverá negociação. Não terá negociação, segundo o MacGregor, né? Bom, ele acrescentou que a Rússia não pretende de forma alguma recusar a devolução, né, dos territórios originais, Odessa, neste caso, e também Donetsk, Odessa e Kharkov, né? Kharkov, que é a segunda maior cidade hoje da Ucrânia, né? E Odessa, que é o maior porto do Mar Negro, não somente ali da Ucrânia, o maior porto de todas as nações do Mar Negro, o maior porto que existe ali
é o porto de Odessa, né? Então, para o Lucas MacGregor, a Rússia não vai deixar de lado a possibilidade de ter essas duas grandes conquistas, a segunda maior cidade da Ucrânia e também o maior porto do Mar Negro, né? O único obstáculo até agora para o general americano que impediu o avanço do exército, das Forças Armadas da Rússia, né? Para esses locais, né? Ou ao menos um avanço devagar, né? É a sujeira do ambiente, a sujeira do local, né? Que não permite, né, a plena utilização de grandes massas de equipamentos militares, né? Obrigando as Forças Armadas da Rússia a concentrarem-se na condução de operações ofensivas plenamente locais, né, diminutas. Mas assim que o solo se secar, o exército russo lançará uma grande ofensiva sobre Odessa e também sobre Kharkov, né? Segundo ele, palavras dele, bom, penso que estamos a falar de uma grande ofensiva ao longo de toda a linha de frente, no que eu concordo com o MacGregor, né? Que se deslocará para o oeste em direção ao rio Dnieper, talvez no início de maio, talvez no final de maio, conclui o general aposentado do Exército dos Estados Unidos, Douglas MacGregor, né? Olha, gente, é uma declaração muito interessante de alguém que de fato sabe perfeitamente do que está falando. Lembrando que Odessa tem 33.314 km², né? A população aí de em torno de 2.600 milhões de pessoas, né? O Oblast de Odessa. Kharkov tem 31.138 km, 31.818 km² e tem uma população, né, aproximada de 3 milhões de pessoas. Claramente que ela está a se reduzir muito veementemente, como a gente tem visto em virtude dos ataques russos e também em virtude da propaganda da Ucrânia de que eles têm de sair do ambiente porque a Rússia vai atacar, vai destruir tudo e assim por diante. Bom, vamos lá, gente. Eu confesso para vocês que eu fico chocado com essa declaração do MacGregor. Até positivamente, né? Porque esses territórios, de fato, na origem eram territórios russos, né? Tanto Kharkov como também Odessa. Agora, a conquista desses territórios é algo muito difícil, né? Eu acredito, sinceramente, pelo que está acontecendo hoje no campo de batalha, que a Rússia está, assim, bem mais perto de conquistar Kharkov, né? Se tiver de conquistar um desses dois oblastes, vai ser Kharkov. Por quê? Porque em Kharkov, em todo o oblast, a Rússia tem praticamente fragmentado, né, toda a infraestrutura do oblast, danificando todas as posições ucranianas e também todas as intenções ucranianas, né, de conseguir ficar no local e lutar em condição de vencer um conflito contra os russos. Então, a maneira como a Rússia está atacando neste momento, está a atacar no momento o oblast de Kharkov, até nos dá a entender que de fato haverá uma ofensiva russa sobre este oblast, sobre essa região. O que por si só já é um absurdo, gente. É muito difícil, né, você conquistar um oblast como esse, que tem aí mais de 30 mil km², né, em virtude de que você também tem que manter uma tropa naquele local. Contudo, né, o fato de que o oblast está a se despovoar em virtude da propaganda do gabinete presidencial do Zelensky, né, bom, esse tipo de coisa ajuda a Rússia, porque um dos problemas que a Rússia teria para atacar esse oblast é a população não somente pró-russa, mas muito pró-russa que existe no oblast de Kharkov, né? Então a Rússia poderia temer, por exemplo, pela vida dessas pessoas, claramente que tentaria, né, cercar a cidade e presumir, né, que as pessoas saíssem do local, até oferecendo condições seguras para que as pessoas saíssem do local. Ok, isso tudo poderia acontecer. Ainda assim, né, o fato de ali existir uma população muito favorável a Moscou poderia até intimidar um pouco as intenções moscovitas de tentar conquistar este oblast. Agora, como o gabinete presidencial de Zelensky está a despovoar neste momento o território com uma campanha de propaganda enganosa, inclusive e tal, o próprio Zelensky, a própria Ucrânia está facilitando aí a intenção da Rússia quanto a uma possível conquista do oblast de Kharkov. Odessa, olha, vai ser uma batalha
impressionante. Deixa eu só deixar uma coisa muito importante aqui, pontuada para vocês. Vocês podem pensar, pô, mas a Rússia mal consegue conquistar Donetsk. Como é que vai conquistar esses outros oblastes, né, tão complicados assim? Bem, algo bastante interessante nesse sentido é o seguinte: por mais que seja complicado uma luta em Odessa, né, para a conquista desse oblast e da cidade de Odessa, a mesma coisa lá em Kharkov, esses dois oblastes não oferecem para a Rússia, não ofereceram para a Rússia uma resistência que oferece o oblast de Donetsk. Donetsk é uma outra história, gente. Foi construída muitas, centenas de fortificações ali durante muitos anos, durante quase 10 anos, né? Foram construídas muitas fortificações naquele local, né? Muito antes, né? Mas sobretudo a partir de 2014. Cidades fortalezas foram construídas, pequenas cidades se tornaram também grandes fortificações. É muito difícil o avanço russo, porque a Ucrânia sabe, né, que a perda da Donetsk pode encorajar a Rússia a conquistar aí sim outras terras do seu território. Além disso, a conquista total de Donetsk coloca problemas para, né, as famílias ricas, né, do Ocidente que, né, compraram terras e minas naquela região. E também, gente, significa o seguinte, significa que a Rússia vai obter muita riqueza natural naquela região, também uma grande riqueza ali de um solo agrícola muito produtivo, né? Mas também o que a Rússia tem depois de Donetsk, né, é um território muito fácil mesmo de ser percorrido. Inclusive Dnipropetrovsk, né? Dnipropetrovsk é um território muito mais tranquilo de ser percorrido do que quaisquer outros, né? Tem uma questão com o Dnieper, né? A Rússia, para conquistar esse oblast para ultrapassar e pensar em conquistar Dnipro, teria evidentemente que fazer uma ultrapassagem sobre o rio, que é a mesma dificuldade colocada hoje para a Rússia quanto à conquista de Zaporizhia e também Kherson. Em algum momento a Rússia vai resolver isso. A Rússia também teria que resolver a questão do solo, das dificuldades ali em Mykolaiv, né? Agora, algo bastante interessante é que se a Rússia conquistar Odessa, é praticamente improvável, meus amigos, impossível que a Rússia também não conquiste o Oblast de Mykolaiv. Então, por exemplo, Odessa seria 33.314 km² a mais para a Rússia, Kharkiv, né, 31.818, o Oblast de Mykolaiv, 24.528 km², gente. Eu acho que conquistar Mykolaiv é muito mais fácil do que conquistar Odessa, evidentemente. A grande preocupação é conquistar Odessa, e Mykolaiv entraria aí, na verdade, como uma espécie de bônus, né? Então, para o McGregor, a Rússia vai começar esses avanços já no começo de maio, em última instância, no final de maio, né? Eu acho muito otimista, mas quem sou eu perto do Douglas McGregor, gente? Em geral, ele acerta quase tudo que ele fala. Ele é excepcional, excelente, né? É uma mente brilhante o general Douglas McGregor, né? Então, quando ele dá uma declaração como essa, olha, meus amigos, aqueles que torcem para a Ucrânia, que gostam da Ucrânia, precisam colocar as barbas de molho, né? Porque é muito provável que essas coisas todas que ele esteja falando neste momento possa acontecer. E se de fato a Rússia conquista Kharkov e também o Oblast de Odessa, vamos combinar uma coisa? Nova Rússia toda fica em perigo para a Ucrânia, porque, como eu disse, Dnipro pode perfeitamente ser conquistado, e até Poltava também pode ser conquistada aí pela Rússia, né? Odessa vai ser também uma batalha dificílima, porque a Rússia não vai ter um apoio bastante significativo da sua frota no Mar Negro, né? Frota naval, né? E a maneira como o desenho, né, do próprio Oblast coloca também muito mais dificuldades até do que o desenho do Oblast de Kharkov. Mas, para o McGregor, essas duas províncias ucranianas cairão em mãos russas, serão devolvidas. Para o McGregor, gente, não é que a Rússia vai começar, entendam, vai começar essa luta em maio. Para o McGregor, esses dois oblasts devem cair em
sob o controle da Rússia a partir de maio, seja no começo, seja no final. Eu acho até que, enfim, ele pode até ter tentado, deu a entender, ele pode ter dado a entender de que o avanço, né, vai começar, a ofensiva vai começar no início de maio e a conquista aconteceria já no final de maio, o que para mim também é muito difícil de imaginar, porque uma luta por uma oblast como tanto Odessa como Kharkov não é uma luta de um mês, né, mas se há algo, e aí, gente, vem o conhecimento do McGregor, a capacidade de ter informação que ele tem que a gente não tem, né? O caráter da destruição hoje, né, da Ucrânia, das forças armadas da Ucrânia, também a fragilidade que hoje a OTAN demonstra no solo ucraniano e a correlação, ou seja, a correlação de força, né? A fragilidade da Ucrânia e da OTAN e a força que a Rússia hoje demonstra no campo de campo de batalha pode perfeitamente ali combinar para que de fato essas conquistas aconteçam. Só está sendo necessário neste momento algo, uma ajudinha da natureza. E qual é essa ajudinha da natureza? A natureza parar de, enfim, de umedecer aquele território. Uma vez que aquele território fique completamente seco, vai ficar muito mais tranquilo. Veja só, não somente que a Rússia vá para Odessa, como também que a Rússia atravesse o Dnieper, né, e conquiste o restante do Oblast de Zaporizhia e o restante também do Oblast de Kherson. Tá bom, gente? É isso. Muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo até o final.